Oi, meus amores! Vídeo um pouquinho diferente por aqui do que normalmente a gente faz, porque hoje eu vou me maquiar junto com vocês pra gente poder bater um papo de cara lavada, pra gente poder bater um papo de coração aberto. E vou contando pra vocês também como é que eu faço a minha maquiagem. Eu sempre começo limpando o meu rosto com o Bioderma, e aí depois eu passo pra colocar o meu hidratante. Eu tô usando um sérum da Sisley. Vou deixando os nomes todos aqui ao lado pra vocês, e aí vocês podem ir salvando. Esses dias eu contei por aqui sobre o diário da noiva, e eu já venho recebendo algum tempo alguns comentários perguntando por que eu me afastei do canal, por que a gente tinha diminuído a frequência de vídeos por aqui, se eu ia deixar o canal do YouTube de lado ou não. E a verdade é que muita coisa aconteceu nesses últimos tempos. E nesse vídeo do Diário da Noiva eu percebi que várias de vocês, como não me acompanham no Instagram, acabaram ficando perdidas nesse processo. E a verdade é que eu acabei me sentindo, de certa forma, culpada também por estar menos aqui na internet e por estar dando prioridades diferentes na minha vida. Mas isso é super normal. Logo depois do hidratante eu passo o meu protetor solar. Esse aqui é da Só que eu acho que isso é super normal, porque durante muito tempo da minha vida, pensem, eu crio conteúdo na internet há cerca de 12 anos, pode ser? Eu crio conteúdo pra internet durante todo esse período. Então, é natural que com o passar do tempo, a gente amadureça e as nossas prioridades também mudem. E como vocês estão, muitas de vocês, desde o início do canal aqui comigo, vocês acompanham essas mudanças. Só que como a gente fala sobre moda e não sobre lifestyle, vocês acompanham as mudanças nos conteúdos, mas não acompanham as mudanças na minha vida, que se refletem nos conteúdos também. E o que eu tenho percebido é que as minhas prioridades mudaram drasticamente. Antes eu vivia para poder trabalhar. A gente tinha 3 vídeos na semana, era eu que editava os vídeos, era eu que produzia os vídeos, era eu que captava os vídeos, era eu que procurava as imagens do vídeo, eu sempre roteirizei isso, eu continuo fazendo até hoje. E isso me demandava muito tempo, então eram 3 vídeos na semana e eu basicamente trabalhava de domingo a domingo para poder produzir os conteúdos por aqui, mais no Instagram. E isso obviamente que é desgastante e acaba tendo também reflexos na nossa vida pessoal. E eu vivia para trabalhar. Hoje eu sinto que não é mais uma prioridade. Óbvio, o meu trabalho ainda está no meu top 5 prioridades de vida ali, obviamente, mas a minha vida pessoal, a minha vida conjugal também se tornou uma prioridade. A gente vai construir família, logo eu quero ser mãe. Então é óbvio que eu tenho que modular algumas coisas por aqui. E a minha demanda de trabalho no Instagram é gigantesca. A minha demanda de trabalho na internet é muito grande. A gente tem o Instagram, a gente tem o podcast, eu tenho o TikTok, eu tenho o YouTube, eu tenho um escritório, eu tenho pessoas que trabalham comigo que dependem de mim. Então eu tô sempre criando. E algumas brechinhas vão se abrindo pra gente ir produzindo outros tipos de conteúdo, e acabou que o YouTube ficou meio defasado nesse período. Só que é a minha plataforma preferida. E eu me sentia muito mal por não conseguir estar aqui com vocês. Por isso que eu tô batendo esse papo. Eu acabei de passar da Guerlain. É como se fosse pra dar um glow assim na pele, sabe? Antes da maquiagem e depois do protetor solar. Esse é o passo a passo que eu uso. E eu senti que a gente precisava conversar, porque eu precisava explanar pra vocês as coisas que estavam acontecendo na minha vida e que vocês não estavam acompanhando por algum motivo ou outro, porque simplesmente eu não trazia isso pra cá. Eu disse, quem sabe, né? Eu vou fazer um aqui fala com as meninas, é um formato completamente diferente de tudo que eu já fiz aqui no YouTube, mas eu acho que vai ser o jeito como eu vou me sentir confortável pra poder aparecer, a gente conversar e ainda assim gerar um conteúdo pra não ficar chato só apenas eu falando e não trazer nenhum tipo de informação pra vocês. Então a informação daqui vai ser a maquiagem que eu faço, que seguido vocês perguntam também, então eu acho que possa interessar. E aí de quebra a gente já fofoca mesmo, como se eu estivesse aqui com as minhas amigas, porque assim é a relação que eu sinto, como se vocês estivessem sentados aqui conversando comigo. Agora eu vou passar um da Dior Backstage, primer deles, e aí esse aqui eu não esfrego, eu tento dar de batidinhas assim pra ele poder ir entrando bem na pele. Enfim, tudo mudou na minha vida nesses últimos anos. Eu terminei um relacionamento muito longo, eu vim pro escritório, eu cresci muito, muito, muito pessoalmente, amadureci ainda muito mais, né? Hoje eu tô com 32 anos, eu comecei o canal do YouTube aqui, acho que eu tinha 18 para 19 anos, então é óbvio que a gente amadurece e as prioridades vão mudando. E o que eu mais sinto hoje na minha vida é isso, sabe? A necessidade de estar em casa, de me conectar com as coisas de casa. Antes eu não tinha, de certa forma, a obrigação, enquanto eu morava com os meus pais, de fazer algumas coisas de forma doméstica. Então todo o meu tempo era voltado realmente para a produção de conteúdo. Absolutamente tudo o que eu fazia era para trabalho. Hoje em dia não. Hoje em dia eu tenho uma casa para cuidar, eu tenho uma logística diferente, eu estou morando em um lugar, em uma cidade que fica
a 3 horas no dia, né, dá de diferença, 1h30 de onde eu trabalho. Então eu tenho 1h30 de carro pra vir pro escritório, que eu não quero me desfazer, e mais 1h30 pra voltar, então são 3 horas do dia que eu já perco de certa forma. Se a gente colocar por baixo ali, se eu conseguir rápido, porque às vezes não tem trânsito, a gente consegue fazer esse processo em cerca de 2 horas, mas normalmente eu levo 1h30. Eu digo 2 horas, uma pra ir, uma pra voltar. Mas são menos horas no dia. E aí, obviamente, que as coisas vão apertando. Fora o processo da gente ter que cuidar da casa, fora o processo de todo um lifestyle diferente na minha vida, ainda tem mais essa questão da logística que hoje entra. Antes eu trabalhava na esquina de onde eu moro, eu só precisava me preocupar com o meu trabalho, eu não tinha toda essa questão, e isso vai mais pra frente se modificar também, porque a nossa ideia é ter filhos, então vocês sabem que as prioridades vão mudando, as coisas vão mudando, e isso é natural, e que bom que isso acontece. Então eu tô trazendo esse vídeo pra vocês bem de coração aberto pra vocês poderem entender esse processo, como a gente tá passando, o que estamos fazendo, o porquê da minha ausência às vezes aqui no YouTube. Graças a Deus eu cresci muito também nas minhas plataformas e eu devo muito isso a vocês, eu devo muito isso ao YouTube, então a minha demanda de trabalhos fora, em viagens e tudo mais também cresceu muito. Agora eu sempre faço uma misturinha das minhas duas bases, porque uma é mais escura pra minha pele que eu uso no verão, e essa aqui tá mais clara, como eu não quero jogar ela fora, eu fico misturando as duas pra poder chegar no tom certo, que é uma da NARS e a outra a Forever da Dior, essa aqui é a N1. Mas basicamente a minha ausência aqui no YouTube se tornou isso, em função disso, dessa vida agitada, corrida, dessa mudança realmente drástica de onde eu estava pra onde eu estou, das minhas prioridades e necessidades também. E aí é óbvio que vocês sentem isso do lado daí. Mas é muito bom, gente, amadurecer é muito bom. Eu sempre sonhei em formar família, sempre foi uma vontade muito grande na minha vida, sempre foi uma prioridade na minha vida também. E quando a gente encontra a pessoa certa, tudo se encaixa, né? Tanto que é muito engraçado, porque como eu saí de um relacionamento muito longo, foi um relacionamento de 12 anos, e eu não tinha o prognóstico de tão cedo ficar com alguém, eu cogitei congelar óvulos. Eu tava me preparando pra ser mãe sozinha. Eu disse, pronto, não encontrei ninguém, vou ser mãe sozinha, vou ser uma ótima mãe, inclusive. E aí eu comecei todo o processo de congelamento de óvulos, e eu ia morar em São Paulo. Isso aqui vocês também não acompanharam por aqui, né? Eu já tava olhando apartamento e tudo, porque eu ia me mudar. Hoje eu resido no Rio Grande do Sul, minha vida toda é aqui, moro em Novo Hamburgo, trabalho em Gravataí, e eu, enfim, faço tudo por aqui. E eu tava olhando apartamento pra ir morar em São Paulo, e bem doida, né? E nesse processo eu tava cogitando depois de uns 2 anos, também por isso que eu tava congelando ovos, né? Porque eu tava com 29 anos, hoje eu tô com 32. Nossa, passou voando! Hoje eu tô com 32, então na época eu tava cogitando em morar em São Paulo sozinha, e depois de uns 2 anos, quando eu tivesse mais ou menos ali com 31, 32 anos, eu ia fazer a inseminação para ser mãe. Só que aí tudo mudou, porque eu conheci o Glauco 9 meses depois que eu terminei esse meu relacionamento. E eu tava nesse processo. Agora eu vou passar o corretivo. Esse aqui é de uma marca nacional muito boa, a Tracta. Ele tem duração 24 horas, que ele é mais escurinho, que aí chega no tom da minha pele. Eu ia fazer esse processo todo sozinha. Aí eu conheci Glauco de um jeito bizarro, que era uma festa de aniversário do meu melhor amigo, que também é muito próximo da família do Glauco, e eu sempre ouvia falar dele, dos trigêmeos e tudo mais, mas não sabia quem era, não tinha ligado o nome à pessoa, nem nada assim. Enfim, e era uma viagem que eu ia fazer a trabalho pra Trancoso. Eu já tinha comprado a passagem e tudo, e era pra eu ir num domingo. E como eu nunca vou no aniversário do Rafa, e a gente tava muito próximo, porque o Rafa também tinha passado por um término de um relacionamento longo e tudo mais, e ele me pediu muito pra ir no aniversário com ele, eu fui. Aí eu troquei a passagem que eu já tinha comprado pra ficar aqui, pra ir com ele, e aí eu conheci o Glauco nesse dia, e eu achei ele muito legal. Só que nem tinha passado pela minha cabeça que a gente poderia ficar juntos. Vida que segue. Fui pra minha viagem na segunda-feira pra Trancoso, era final de ano, finalzinho de novembro, começo de dezembro. Voltei, correria de trabalho absurda, porque em função da Black Friday, novembro é sempre um mês agitado pra gente, e dezembro em função do Natal também. Aí já fui viajar com a minha família, não vi mais Glauco, nunca mais, nem em dezembro, nem em janeiro. Eu só lembro de ter entrado no carro e ter falado pro Rafa, nossa, tem uma amiga muito legal, que sorte a gente teria se mais homens fossem assim, porque eu achei ele assim um gentleman, sabe? Uma pessoa muito querida mesmo, muito educado. Enfim, tava ele e os irmãos na festa. Ele é trigêmeo, né? Aí estavam os outros irmãos dele também, eu adorei ficar conversando com eles. Enfim, fui. Quando eu voltei em janeiro das férias, eu emendei com uma viagem pra São Paulo, porque lembra que eu tava me organizando pra ir morar lá? Então eu fiquei mais uma semana em São Paulo, cheguei final de janeiro aqui no Rio Grande do Sul praticamente. Aí, Rafa marca de sair, ele
e glauco. E eu falei, ótimo, teu amigo é muito querido. E aí a gente foi. E nesse processo, a gente acabou se conhecendo melhor. Começo de fevereiro ficamos juntos pela primeira vez. Março já estávamos namorando. Deu 3 semanas por aí. E foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, porque ele é muito, muito, muito especial. E aí isso fez todo o processo da minha cabeça. Eu tô contando isso pra vocês porque isso é importante. Porque todo o processo que eu tinha na minha cabeça de vida que eu tinha construído, eu tive que sentar e replanejar a rota toda, ok? Acho que eu não vou mais pra São Paulo. Acho que eu vou, então, abrir um escritório aqui. Porque eu acho que é muito isso. A gente tem que entender que, às vezes, a gente pede coisas na vida e que essas coisas, às vezes, se apresentam de forma surpreendente. E não é que eu larguei a minha vida em São Paulo ou a minha prospecção de carreira pra poder viver um relacionamento. Não tem nada a ver com isso. Tanto que eu continuo trabalhando, eu continuo indo pra São Paulo toda semana, todo mês, praticamente uma semana eu passo lá. Eu adequei a minha vida a essa nova logística. Mas eu entendi também que a gente pede coisas a Deus e que às vezes a gente recebe essas coisas na nossa vida. Então eu selo agora sempre a olheira aqui, depois que eu passei o corretivo com um pozinho. Esse aqui é da Bruna Malheiros, maravilhoso, inclusive. E é um processo muito gostoso, assim, sabe? Está sendo uma fase muito gostosa da minha vida, mas aí acabou mudando tudo. E é muito doido, porque desde a primeira vez que nós ficamos juntos, sabe quando você tem a certeza de que é a pessoa pra sua vida? Porque tudo foi diferente. Tudo foi diferente de absolutamente tudo que eu já tinha vivido. E aí, Glauco também veio muito maduro pra esse relacionamento. Ele tem 5 anos de diferença do que eu, mas ele também já tinha vivido um relacionamento há pouco tempo. Ele ficou 1 ano solteiro, eu fiquei 9 meses. E ele tinha vivido 9 anos do relacionamento dele. Eu vivi 12 anos do meu relacionamento. Então acaba que a gente se prepara pras coisas que a gente vai viver juntos e chega muito mais maduro. E eu acho que é muito isso. E nunca foi uma dúvida o nosso relacionamento pra mim, sabe? Sempre foi uma certeza. E óbvio que a gente quer se doar mais a isso. Então as prioridades vão mudando. Logo veio o convite pra gente morar juntos, e aí eu ainda brinquei, só vou o dia que eu ficar noiva, porque eu sei que eu não, depois que eu ficar noiva, eu não vou querer casar, porque eu sou muito prática, gente, taurina é muito prática, mas eu sempre tive o sonho de casar e eu acho que a gente tem que casar com a bênção de Deus, então quero fazer todo o processo. E aí a gente já ia viajar em março, ele, muito querido como ele é, super romântico, planejou todo um pedido junto com os meus amigos, me pegou de surpresa, chorei horrores, contei isso pra vocês no diário, né? E aí ele pediu, e aí na sequência a gente já foi morar juntos, então já estamos morando juntos, aí por isso de novo, toda essa logística diferente na minha vida. Gente, mas por que eu estou falando isso pra vocês? Por que eu tô contando isso? Às vezes eu me perco, né? Aqui. Agora eu passei o Guerlain, o terracota, pra poder fazer sombra no nariz, que eu gosto, e aqui o contorno, e vou selar todo o rosto com pó da Boca Rosa, que é maravilhoso também. Porque às vezes a gente prospecta coisas pra nossa vida, e eu sempre fui uma pessoa que eu sempre prospectei coisas, né, pra minha carreira, eu sempre tracei um plano pro meu futuro, eu tenho muito certo aonde eu quero chegar, como eu quero chegar e o que são prioridades e princípios que eu não abro mão de ter. Então a família sempre foi uma prioridade pra mim, a minha família, a família que eu gostaria de construir no futuro. O meu trabalho sempre foi prioridade pra mim, porque foi ele que mudou absolutamente tudo da minha vida, e sem o meu trabalho eu não teria conquistado tudo que eu conquistei, a minha família não teria mudado tanto o estilo de vida quanto mudou. Nós não tínhamos nada, hoje a gente construiu muita coisa juntos, né? E graças aos meus pais que puderam me dar educação e todo o suporte mental mesmo, intelectual, pra eu conseguir construir tudo que eu precisava, porque a nossa família não tinha condições. Então tudo que vocês veem foi construído por mim, foi construído com o suporte familiar deles mesmo, mas sem nenhum suporte financeiro. Então tudo foi do nada. Se vocês pegarem os primeiros vídeos do canal, e eu convido vocês a voltarem no canal e verem isso, vocês vão ver Vitória completamente diferente da Vitória de hoje. Mas essa Vitória aqui, ela foi construída, ela sempre foi pensada pra ser dessa forma. Eu tenho uma frase que eu levo muito na minha vida, que é: planeje um futuro pra você e não pare até chegar lá. Então eu tinha muito certo, assim, que eu sempre quis construir uma vida mais confortável pra minha família, pros meus pais, pra poder dar a eles o que eu acho que eles merecem, o que eu acho que seria confortável e gostoso, uma velhice tranquila, uma família feliz. E eu sempre tive prioridades na minha vida também, e eu sempre me doei muito a isso. Eu sempre soube que eu precisava trabalhar, que enfim, nada cai do céu azul, né? Eu tinha um professor na faculdade que me falava isso, nada cai do céu azul, então a gente tem que correr atrás e fazer por onde. E aí também chega um momento da nossa vida que, graças a Deus, a gente consegue alcançar as coisas que a gente sempre sonhou, que a gente sempre planejou. Então, é a hora da gente dar o próximo start. Óbvio que não deixando o trabalho de lado, afinal, o trabalho não só enobrece, como ele também dá todo esse suporte que a gente precisa, mas às vezes a gente precisa tirar o pé do acelerador e entender que é momento de
de priorizar outras coisas na nossa vida. Esse processo agora de casamento, de casa nova, de filhos, é óbvio que isso vai ter impacto no meu lifestyle, na forma como eu apresento o meu conteúdo, porque de certa forma eu não trabalho com jornalismo aqui, eu trabalho com comunicação, e a comunicação é uma extensão da minha vida, por isso que eu não tenho um programa na TV ou alguma coisa assim. Eu tenho um canal no YouTube onde eu posso falar sobre o que eu quiser, eu falo sobre moda porque é o que eu amo, mas é óbvio que quando eu for mãe, esse processo da maternidade vai implicar também na forma do conteúdo como eu apresento pra vocês, com quadros específicos. Então vai ser óbvio que a gente vai ter muitos quadros pra isso, mas mais pro futuro, porque isso ainda vai demorar um tempinho, acho que mais um ano e pouco. Pelo menos é o que a gente tá planejando, mas Deus sempre sabe a hora certa. Enfim, gente, mas eu tô abrindo aqui o meu coração, conversando com vocês, entrando em devaneios mesmo, pra gente poder, eu acho que ter uma conversa um pouco mais franca e mais aberta, pra vocês poderem entender como é que está a minha vida hoje e o porquê de algumas escolhas e alguns reflexos que estamos tendo aqui no YouTube e nas minhas redes como um todo. Eu apliquei essa paleta aqui, a Super Glow da Panvel, que é maravilhosa, que é de iluminador, mas eu apliquei no olho porque eu acho que fica bonito. Ah, nossa, tem muito produto nacional aqui, coisa boa, né? E o rímel que eu vou usar, máscara de cílios, é esse aqui, o The Colossal da Maybelline, que alonga super também. E aí é isso, gente, queria compartilhar um pouquinho desse processo de como tá sendo, o porquê que eu andei um pouco sumida por aqui, o que tá acontecendo, porque às vezes quem me acompanha apenas pelo YouTube entende que aqui são só fragmentos, né? Vê a Vitória de um jeito, vê a Vitória de outro, às vezes com botox, às vezes com o cabelo um pouco mais comprido, às vezes passa tempo sem entrar aqui e aí vê o cabelo mais curto. São poucas as meninas que conseguem ter um panorama real do que acontece, porque me acompanham por aqui, porque me acompanham no Instagram, me acompanham no TikTok, então conseguem perceber vitórias diferentes em cada uma das plataformas, né? E aí juntando se torna a Vitória que eu sou fora das redes. E eu acho que às vezes é bom a gente dar essa situada, sabe? Falar com vocês o que tá acontecendo, abrir o coração. Pra quem ficou até aqui no vídeo, que já deram uns bons minutos, meu muito obrigada. Acho que a gente pode ganhar um selo de amigas. Comentem aqui embaixo. Selo de amigas porque fiquei até essa minutagem. Vamos ver quem chegou até aqui. Porque eu acho que isso vai fazer com que vocês entendam um pouco mais do que tá acontecendo na minha vida e da Vitória de hoje. Eu passei um produtinho agora aqui na sobrancelha que deixa ela mais arqueada, que é da Benefit, que eu adoro essa marca também. Benefit, eu acho. E aí da MAC eu vou aplicar esse iluminador, que é maravilhoso também. E é essa minha maquiagem do dia a dia. Vocês viram, eu demorei mais porque eu tô fazendo ela bem devagarinho pra poder conversar com vocês. Mas normalmente isso aqui eu faço em 15 minutos. O que mais demora até é o processo de preparação da pele pra poder passar hidratante, esses produtos todos, porque a gente tem que esperar secar. Mas basicamente é isso que eu faço. E agora aqui nos lábios eu vou dar uma limpadinha. E aí é só passar o meu gloss preferido da vida. Esse aqui eu tenho em todo lugar, gente. Que é um da Dior. É o 001. Ele é muito bom, que ele é um rosadinho meio translúcido, sabe? Então ele fica bem delicado no lábio. Eu tenho no carro, eu tenho na bolsa, eu tenho aqui no escritório, eu tenho em todo lugar, porque ele é muito bom. E aí toda vez que eu saio, vou viajar, eu acabo comprando. Mas tem pra vender no Brasil. Eu acabo comprando porque sai mais barato e aí eu mantenho em todo lugar. E é essa maquiagem que vocês veem sempre aqui nos vídeos, que vocês veem sempre no meu dia a dia, lá no Instagram também. Eu não sei se vocês gostam desse tipo de conteúdo, se esse conteúdo é relevante pra vocês. Eu sei que foge muito do que a gente já produz aqui, mas eu acho que tava na hora da gente sentar e conversar como amigas mesmo, porque esse é o sentimento que eu tenho por várias de vocês que estão aqui, que me acompanharam durante todos esses anos. Talvez tenha sido chato, talvez muita gente não tenha chegado até aqui, mas quem chegou, meu muito obrigado. Pra quem assistiu também um pouquinho, meu muito obrigado. E se vocês gostarem, como agora vão ter muitas novidades, né, com a questão do casamento também, além do Diário da Noiva, de tempos em tempos eu posso trazer esse tipo de conteúdo, mas não se preocupem porque o nosso conteúdo central continua sendo moda. É o que eu gosto de falar, é a minha válvula, eu acho que propulsora da vida e o meu principal propósito. Eu vejo que a gente impacta muito a vida das pessoas com moda e foi a moda também que construiu essa Vitória, que me ajudou a construir tudo que eu construí na minha vida. Então eu sou muito grata a ela e é o assunto que eu mais gosto de discorrer, eu acho que é o que eu tenho mais know-how também e a gente sempre tem muito a contribuir, então moda vai continuar sendo o norte central desse canal, indiferente do momento de vida que eu esteja. Um beijo grande e até a próxima!